Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja qualquer horário que você esteja vendo aqui. Meu nome é Felipe Gude e hoje a gente vai ter a nossa prometida, né, resolução do Einstein da parte de exatas, né? Eu não vou fazer a parte de humanas porque eu não sou um cara que você poderia confiar 100% em humanas. Não que eu seja 100% confiável em exatas, longe disso, mas eu sou um pouco mais, né? Antes de, de começar a resolução propriamente dita, eu decidi separar em dois vídeos a resolução, um em física e química e outro de só matemática. Por quê? Física e química, ela tem menos questões e são conteúdos um pouco menos densos, entende? Só em matemática são conteúdos mais densos, são um pouco mais complicados e tem um volume maior de questão, parece. Se eu não me engano, tem um volume maior de questões. Se eu não me engano, dá 41 até a 50. Então é 10 questões, né? 41. Até são 10 questões. Então eu acho que é melhor eu separar em dois vídeos. E vai ficar pro próximo vídeo a questão mais difícil do Einstein. Que na minha opinião é a de análise combinatória. Não tenho o que dizer. Aquela questão é de fato a mais difícil da prova. Tanto é que eu até apelei para um amigo meu, né? Para quem conhece o David Zal, né? Inclusive, parabéns para ele. Passou na segunda fase tanto do ITA quanto do IME. O cara é muito gênio. Parabéns aí pro homem. E eu apelei pra ele pra me ajudar na resolução, porque pra mim não tava fazendo muito sentido e eu tava contando caso a mais. É, um, um breve comentário sobre a prova no geral. A parte física e química eu achei tranquila. Não que tava fácil, mas tranquila. Entende o que eu tô dizendo? Tipo, é que é difícil falar isso pra prova do Einstein, né? Porque é muito pouco tempo, tem dissertativa, tem de alternativa, tem redação para fazer, tudo isso em 5 horas e meia mais ou menos, eu não sei direito. Eu não sou vestibulando de medicina. E, cara, é um tempo apertadíssimo. Mas o que que eu entendi sobre essa prova, pelo menos nesse ano? Física e química não era um empecilho. Com, não sei se você achou, mas na minha visão, física e química não era um empecilho. Óbvio que tem algumas questões que você vai deixar, que eu deixaria pro final. Por exemplo, isso aconteceria muito mais na prova de matemática, tá? Isso é um comentário breve por cima. Eu deixaria para pro final. A 42, que é a de probabilidade condicional, que eu acho um pouco mais complicado. E a última, a de análise combinatória. E eu acho que a de análise combinatória eu nem faria. Eu chutaria mesmo, tipo, vai com Deus, porque tem que manejar o tempo muito bem. E essa de combinatória, até você entender e sacar o que tá acontecendo, você perdeu muito tempo. Então, e esse tempo você poderia usar pra, sei lá, fazer a sua redação. Ou afinar melhor as dissertativas. Entende o que eu digo? Mas. Que tal chega de papo e começar? Vale comentar também que eu vou também retomar alguns assuntos, sabe? Durante essa resolução. Então, não vai ser simplesmente só fazendo a prova de cabo a rabo até o fim da palavra, né? Eu vou tentar revisar alguns conteúdos com vocês, entendeu? Pra, sei lá, pra, sabe, gerar um pouco, fazer o neurônio trabalhar, né? Então, vamos começar. Questão 31 da prova de Química. Primeira questão de Química. No mês de junho de 2025, o verão europeu e o inverno brasileiro apresentaram recordes de temperatura. Em Portugal, foi registrada a temperatura máxima de 46,6 graus Celsius. É quente, hein? No mesmo período, uma cidade brasileira no estado de Santa Catarina registrou a temperatura mínima de menos 10 graus Celsius. A tabela a seguir apresenta as temperaturas de fusão e ebulição de algumas substâncias químicas. Tá aí, né? Considerando as temperaturas recordes registradas em Portugal
e no estado de Santa Catarina, a substância química que se apresentaria no estado sólido nas condições térmicas de ambos os lugares. Ou seja, tem que estar sólido em todos os lugares. Sem mudança de estado físico, sob pressão atmosférica, é a de número tá. Ou seja, tem que estar no estado sólido, ou seja, abaixo da temperatura de fusão. E não pode estar na mudança de estado físico. Ou seja, se tiver, por exemplo, a menos 19, 34, não pode, tem que estar exclusivamente no estado físico sólido. Bem, claro que você não precisava lembrar disso na hora, mas vamos retomar um pouco do diagrama de estado de fases, onde temos, pensando em substâncias puras, claro, teremos mais ou menos essa configuração, e aqui vai ter sólido, sólido mais líquido, vai ter líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Esse aqui é a fusão, e aqui a gente pode chamar de vaporização, que é o termo mais geral, né? Vale também ressaltar, isso vai ser importante para a próxima questão. Quando eu vou do sólido para o líquido para o gasoso, são transformações endotérmicas. Ou seja, eu absorvo o calor barra energia para baixo. Se eu vou descer a escada, né, os patamares, ela é exotérmica. Ou seja, eu libero o calor ou energia, certo? Lembrando também que no sólido é onde a matéria está bem melhor organizada, condensada, e o gasoso é o estado de confusão total, onde pelas moléculas estarem com muita energia interna, elas se dispersam, ficam desorganizadas, é uma maluquice. Vale também ressaltar que é o estado de maior entropia. Ok? Só deixa eu colocar esse gráfico um pouco mais retinho, porque está me dando toque, né? Ó, agora tá mais retinho, hein? Ou seja, para uma substância estar no sólido, tem que estar abaixo da temperatura de fusão. Tudo bem se eu abreviar? TF? Bem, então vamos ver. A gente tem que organizar o menos 10 e o 46,6. O que eu gosto de fazer é, não tem aqui já TF e o TE? Ou seja, aqui eu coloco líquido, aqui eu coloco gás e aqui eu coloco sólido. E a gente vai colocando as temperaturas. Ou seja, menos 10 tá para esquerda ou para direita do menos 19? Tá para direita, então é menos 10. O 46,6 tá para esquerda ou para direita? Tá para direita do menos 19, então 46,6. Ou seja, ele vai estar no estado líquido. Então, já não é A1. A2. Bem, o menos 10 tá para esquerda ou para direita do 34? Tá para esquerda. Mas o 46,6 tá para direita. Ou seja, ambos não estão no estado físico gasoso. Ou no estado físico sólido. Então, 2 está excluído. Bem, próximo. Na substância 3, menos 10. Menos 10 é para esquerda ou para direita? Tá para direita. Então, já não vai, né? Então,
Xzinho. Menos 10. E olha a próxima substância ainda. Menos 10 tá para esquerda ou para direita? Do menos 84. Tá para direita. E o 46? 46,6 tá aqui. Ou seja, a substância seria gasosa. Então, pô, nada a ver, né? Então não sextou a última, né? E o que faz sentido. Porque o menos 10 tanto vai estar aqui. E o 46,6 também. Ambos são menores que o 53. O que nos deixa com a letra E. Certo? Tranquilo? Próxima questão. Bem, considere o texto e a figura para responder as questões de 32 a 34. Em uma aula de química, foi realizado um experimento cujas etapas estão esquematizadas na figura. Aí tá aqui, pegou o becker, colocou o termômetro, 20 graus Celsius. Colocou no agitador, colocou o salzinho, né? Colocou o termômetro lá. Depois desse processo, removeu, viu que aumentou, tá 35 graus Celsius. Na etapa 1, foi medida a temperatura da água empregada no experimento. Na etapa 2, adicionou-se água sob a digitação, 0,1 mol de cloreto de cálcio anidro, ou seja, sem água, uma substância empregada em produtos de uso doméstico para evitar a formação de mofo e umidade em armários. Na etapa 3, foi anotada a temperatura máxima atingida ao final do processo de dissolução do cloreto de cálcio anidro na água. Ou seja, a temperatura máxima tecnicamente a temperatura depois da total dissolução e imediatamente após isso, né? Porque para não ocorrer perda, né, pro ambiente do calor. Bem, 32. A dissolução do cloreto de cálcio anidro em água é um processo, tananã, e sua entalpia de dissolução, ΔH0 de solução, é. Bem, nota-se que o mais importante para essa questão é ver a temperatura da água. Você não concorda que a temperatura da água aumentou? Ó, T da água aumentou. E para aumentar a temperatura da água, a gente precisa fornecer energia, né? Ela não aquece do nada. Você já viu, tipo, a água do nada aquecer e explodir? Sei lá, começar... Sei lá, do nada começou a borbulhar a água. Tá ebulindo a água. Pô, eu espero que você nunca tenha visto isso. Ou seja, da onde que veio essa energia? Essa energia provavelmente veio da dissolução do CaCl2. Ou seja, montando a equação, CaCl2 mais Ca2 mais, né? Cl menos, 2Cl menos, mais energia. E isso configura como um processo exotérmico, né? Então, endotérmico, vai embora, né? E um processo endotérmico exotérmico é caracterizado pela entalpia menor que menor que zero. E o cálculo da entalpia é HP menos HR. Melhor, a soma dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Certo? Ou seja, nesse caso, o gráfico ficaria mais ou menos nesse... Nossa, que feio! Ou seja, os reagentes têm muito mais energia que os produtos. Essa aqui, ó, é a energia de ativação. E esse aqui é o ΔH de dissolução. Que deixa com a opção letra C. Certo?
Bem, na solução obtida na etapa 3, a concentração de íons cloreto, Cl- é igual a... Vamos pegar, vou escrever de novo a dissolução, CaCl2. Então vem Ca mais 2Cl-, vou omitir a energia, óbvio. E nota-se que o dado denunciado diz que foram adicionados 0,1 mol cloreto de cálcio em, 100 ml de água. Ou seja, o volume é igual a 0,1 litro. E a gente obtém a quantidade de mol do íon cloreto, não, do íon cloro ou do cloreto, né? A partir de uma estequiometria. E você vê que a razão é de 1 para 2. Fazendo em x aqui, né? Vai ficar que x é igual a 0,2 mol de Cl-. Bem, concentração molar é igual a número de mol sobre volume. Isso aqui é igual a 0,2 sobre 0,1. Multiplica por 10 em cima e embaixo, fica 2 mol por litro. Então, isso nos deixa com a letra E. Certo? Tranquilo? Bem, agora 34, eu nem sei, tipo, se dá pra fazer uma resolução, né? Porque, cara, ou você sabe ou você não sabe. Não tem como te dar uma dica. Às vezes a figura, ela é bem autoexplicativa. Essa que eu não considero muito, porque é tipo, derramando em um negócio e outro nas suas mãos e fica meio tipo, tá, caguei. Mas vendo que isso é pra testar tecnicamente o conhecimento de mundo do candidato, certo? Porque você pode até ir pela exclusão. Inflamável, não. Normalmente com fogo, com foguinho, né? Explosiva, não. Senão teria outro sinal. Tóxica. Então, tóxica normalmente é aquela caveirinha, né? Que você vê em veneno de rato. Então, não. Aí ficaria entre corrosiva e oxidante. E, cara, não tem como fazer a resolução. É corrosiva. E para esse tipo de questão, não tem o que fazer. Ou você sabe, ou você não sabe. E se você sabe, você grita de alegria. Se você não sabe, você chora. E você chuta. Certo? Então, essa 34, pra mim, eu poderia ter excluído da resolução, com todo respeito. Óbvio. Questão 35. O gás hidrogênio, H2, e o gás oxigênio, O2, podem ser obtidos a partir da eletrólise da água, com o uso de uma tecnologia que emprega um eletrolisador. Ou seja, a gente vai fazer uma eletrólise da água, tá? Isso é importante, hein? Que emprega um eletrolisador com diafragma umedecido com a solução de hidróxido de potássio, KOH, denominada hidrólise alcalina da água. A figura representa o esquema desse eletrolisador. Aí temos aqui o diafragma, temos o polo negativo e o polo positivo. Não sei se vocês lembram, mas na eletrólise é trocado com o da pilha. E aqui a gente então tem o cátodo. E esse aqui é o ânodo. Ok? Lembrete, né? Os elétrons, o fluxo de elétrons se dá do menos para o mais, né? E a corrente elétrica é o sentido inverso do fluxo de elétrons. Ok? Bem, as semi-reações de redução e potenciais padrão de redução, E0, das espécies envolvidas em eletrólise são. Aí nós temos esses dois potenciais, né? Equações, semi-reações.
A princípio, tá bom, né? O cara quis dar o dado, tá bom. Bem, nesse processo eletrolítico, o gás é recolhido no cátodo. Recolhido no cátodo. E o valor do potencial teórico deve ser aplicado entre eletrolisor para seu fundamento são, respectivamente. Ou seja, o gás recolhido no cátodo. Bem, o gás recolhido no cátodo, o cátodo é esse aqui, é o H2. Então, aí a gente já exclui um monte de alternativa. Esse aqui já vai. Um detalhe, a gente tem que lembrar que a eletrólise, ela é o inverso da pilha. Então, caso você não lembre de como calcular, faz a pilha e depois só inverte o sinal. Essa é a dica que eu te dou. Também você pode lembrar que a pilha é sempre positiva e a eletrólise é sempre negativa. Por quê? A pilha, a energia química é revertida em energia elétrica. Já na eletrólise é o contrário, ou seja, você vai fornecer energia. Você pode entender esse menos do, da, dos potenciais padrões, dos potencial padrão, como o que você teria que gastar para fazer aquilo. É bem rude falar isso. Por exemplo, para eu fazer uma eletrólise, eu tenho que gastar energia. Então eu perco energia. Sacou? Já na pilha, eu não preciso gastar energia. Eu recebo a energia. Já que é um processo espontâneo. Entendeu? Eu vou até escrever isso aqui, vai? Ó. Eletrólise X pilha. Vou colocar aqui mais pro meio, né? Óbvio. Bem, a eletrólise é não espontânea. Quem pegou essa referência pegou, hein? A pilha é espontânea. Ou seja, a variação do potencial de redução é menor que zero. Já na pilha, a variação do potencial de redução é maior que zero. Bem, na eletrólise a gente tem energia elétrica virando energia química. A pilha é o contrário. Energia química virando energia elétrica. Um jeito de calcular aqui o potencial de redução é... Não, calma aí. Variação do potencial de redução ó, vou mostrar aqui já. Você vai pegar o E maior e subtrair do E menor. Aqui você vai pegar o E menor e subtrair do E maior. Isso aqui deixa o jeito mais mecânico, né? Bem, também tem essa forma geral que é delta E0 é igual a E do que oxida mais o E que reduz. Simples, certo? Bem, meu Deus. Desculpa. Meu Deus, cliquei sem querer um negócio pra começar a música, perdão. Então, você olha aqui, ó. No cátodo, o cátodo ele reduz. Aqui tá de acordo. Que o H2 vai reduzir. Você vê que o OH ele oxida. Ah, vou escrever isso. Lembrete. Cátodo reduz. Ânodo
Oxida. Uma forma de lembrar é vogal com vogal, consoante com consoante. No do, oxida, oxida. A, O. Cato do C, reduz. R, de consoante. Então, você nota que essa aqui não está de acordo. Você inverte. Então fica E0, né? Delta E0 é igual a menos 0,83 menos 0,4. Vai ficar menos 1,23 volts. Letra B. Ok? É isso. Essa foi a parte de química, que eu achei tranquila, rápida, daria para resolver rápido, mas tem que fazer com atenção, né? Daria para você se confundir. Se você olhasse rápido aqui e não tivesse lido o texto, você poderia achar que era uma pilha. Aí você se embananar inteiro. E você acabaria por marcar a letra A. Talvez a letra A. Ou não, não sei. Eu não sei, eu não tentei fazer por outro jeito. Desculpa. Mas é isso. Vamos começar agora a parte física. Comentário rápido da parte física. Eu gostei muito da parte de física da prova do Einstein. Porque envolveu mecânica, termo, óptica, ondulatória e a parte de resistores, eletrodinâmica. Cara, foi uma prova assim que abrangeu diversos assuntos, o que é muito bom, porque aí testa também se o candidato tá apto, certo? Eu queria também dar um adendo, né? Nessa 36. Nessa 36 daria, olha que legal, daria para você fazer por energia. Eu tentei fazer por energia e eu achei uma resolução um pouquinho mais longa, que eu teria que fazer um sistema um pouco maior para envolver as duas velocidades e sabe como é que é, né? E teria que ter um conhecimentinho de vínculos, mas tudo bem. E eu resolvi fazer por dinâmica mesmo. Fica mais fácil e muito mais palatável para todo mundo. Então, vamos começar a resolução. Bem, dois blocos A e B de massas MA igual a 6 e MB igual a 2. Estão em repouso ligados por um fio ideal que passa por uma polia de massa desprezível fixa em haste horizontal. Inicialmente, o sistema não se movimenta, devido à ação de um conjunto de travas que prende o bloco B ao solo. Nessa situação, a base do bloco A está a 3,2 metros de altura e o bloco B está em contato com o solo, conforme a figura 1. Quando o bloco B é liberado, os blocos passam a se mover livres à ação de quaisquer, forças dissipativas. Em um dado instante, as bases dos blocos A e B estão a uma mesma altura em relação ao solo, conforme a figura 2. Adotando g igual a 10 metros por segundo, a velocidade v dos blocos A e B no instante em que suas bases estiverem a mesma altura h em relação ao solo é d. Bem, vamos começar. Vou desenhar aqui embaixo um esquema rapidinho. Isso aqui era para ser uma polia, tá? E você finge que isso é um fio ideal, tá? Bem, aqui temos o peso de A, né? E aqui temos o peso de B. Nesse diagrama, a gente pode entender como os dois vão estar sobre a ação de uma mesma aceleração, já que o fio é ideal, ou seja, ele é inextensível. Ou seja, tem uma tração aqui e uma tração de mesmo valor aqui. A gente pode entender isso como um bloco unido. Ou seja, quando a gente vê que o movimento está para cá,
você nota que PA está a favor do movimento e PB não. Ou seja, no esquema de forças, a gente pode dizer que, meu Deus, que a soma de forças é igual a PA menos PB. Ok? Ou seja, PA é 60 menos PB 20 é igual a M total vezes A. Por que é a massa total? A gente está encarando esse sistema como se ele fosse unido. Porque, de certa forma, se a gente pensasse um pouco, a gente poderia transferir esse sistema, certo? Como se fosse desse jeito. Fios inextensíveis, ideais, sendo que essa P de A estaria aplicando aqui e P de B estaria desacelerando, tecnicamente. Então a gente pode admitir como isso. É uma maluquice, mas faz sentido porque o movimento. Cara, eu não consigo explicar direito isso, mas é tipo. É, é um jeito de você entender um movimento diferente, tá? É um jeito um pouco diferente, mas diz a mesma coisa, ok? Ou seja, a massa total do sistema é igual a 8. 2 mais 6. Então, 40 é igual a 8A. A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, admitindo que os dois blocos saem do repouso, né? Porque antes o sistema de trava inibia qualquer movimento, a gente consegue equacionar de forma cinemática, né? Pensando na cinemática, o movimento desses dois blocos. E a gente consegue ver quando que eles se encontram. Ou seja, como esse aqui é o A, esse aqui é o B. Ou seja, SA é igual a... Vamos mostrar aqui a equação, né? S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando, como é a partir do repouso, a gente pode adotar para os dois que V0 é igual a 0. Bem, vamos pensar em A primeiro. SA é igual a S0, 3,2 mais 5 sobre 2 menos 5 sobre 2, porque não, menos 5 sobre 2, porque ele está indo contra o referencial. A gente pensa que, ó, que aqui é mais e aqui é menos, certo? O referencial adotado aqui é o chão. Então fica menos 5 sobre 2 t ao quadrado. E SB fica 5 sobre t ao quadrado sobre 2. Ok? Bem, vamos ter aqui que SA é igual a SB. Portanto, 3,2 menos 5t ao quadrado sobre 2 é igual a 5t ao quadrado sobre 2. Multiplica os dois lados por 2 e passa esse 5 menos t ao quadrado para o outro lado. Ou seja, vamos ter 6,4 igual a 5t ao quadrado. Não, pera. Posso deixar de um jeito melhor, né? Então vai ser... Eu passo para o outro lado, vai ser 5t ao quadrado igual a 3,2. Ah, não, dá a mesma coisa. Perdão. Bem, t ao quadrado é igual a 32 sobre 50. Lembra que 3,2 é só 32 sobre 10. Eu só passei já o 5, multipliquei pelo 10. Simplifico por 2. Vai ficar 25, 16. Portanto, T é igual a mais ou menos 4/5. Sendo que o menos não convém. Ou seja,
Adotando o A, tu poderia adotar o B sem nenhum problema, tá? Mas eu vou calcular a partir do VA. VA é igual a V0 mais AT. Como ele parte do repouso é igual a... V0 é igual a 0, 0. Então vai ser 5 vezes 4 sobre 5. Que vai dar V igual a 4 metros por segundo. Pronto. Letra C. Simples. Rápido, fácil. Bem, vou colocar um pouco mais para cima isso aqui. Vai. Pronto. Questão 37. Para aquecer um pouco de água, uma pessoa em uma cidade no nível do mar coloca 0,2 kg de água a 20 graus Celsius em uma xícara dentro do forno de micro-ondas de 1.200 watts de potência. Calma aí, vamos anotar tudo primeiro. Então, a massa é igual a 0,2 kg. T inicial, θ inicial é igual a 20 graus Celsius. E a potência é igual a 1.200 watts. E programa o forno de um tempo de 1 minuto e 40 segundos. Ou Tzinho é igual a... Bem, 1 minuto tem 60 segundos, mais 40, então tem 100 segundos. Adotando o valor de 4 vezes 10 a terceira joule por quilo por grau Celsius para o calor específico da água, e considerando que apenas 50% da energia elétrica consumida por esse forno são utilizados para aquecer a água, ao final do tempo programado, a xícara de café terá atingido a temperatura de... Bem, isso aqui é um dado importantíssimo, tá? Por quê? Apenas 50% da energia elétrica do forno são consumidos para aquecer a água. Ou seja, digamos que você... não, essa analogia não funciona. Bem, o que ele quer dizer é que esse 1.200 watts seria uma potência idealizada. Ou seja, idealmente ele dá 1.200 joule por segundo. Mas o que acontece na verdade é que a água ela só consegue absorver metade disso. Ou seja, a potência real é metade da potência ideal. Ou seja, a P que vai ser utilizada vai ser 600 watts. Tá? Ou seja, a energia é igual a potência vezes o tempo, que vai ser então 6 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, e que na verdade eu vou colocar já 10 à quarta. 10 à quarta joule. Essa energia ela vai ser o calor específico, ou melhor, não é o calor sensível da água. Vamos lembrar que o calor sensível, né? Essa energia é a energia da potência útil é o calor sensível. Agora vamos lembrar, agora fazer essa revisão. O calor, ele tem duas vertentes. Ele pode ser sensível ou ele pode ser latente. O latente, ele é utilizado na mudança de fase, ou seja, mudança de fase. Enquanto o calor sensível, ele está associado à mudança de temperatura.
Claro que é meio errado você assim, falar que, tipo, esse calor é. Esse calor, na verdade, essa energia fornecida do micro-ondas, né? Micro-ondas ou forno? Do micro-ondas é o calor sensível, ponto. Bati o martelo. É meio errado você assumir isso. Numa questão discursiva, seria ideal você mostrar a quantidade de energia que seria ideal, que a água precisaria receber para ela chegar no 100, talvez, né? Se fosse uma quantidade superior, né? Para induzir melhor o raciocínio. Mas como você tá uma prova de alternativa, primeira fase, cara, caga pra isso. Você não precisa fazer uma resolução bonita. Não tenta pagar de herói, tá? Bem, a forma do calor sensível é o famigerado Q-macete, onde M é a massa, C é o calor específico e delta θ é a variação da temperatura. E o calor latente é o que mole. Lá ele, e esse daqui, M é a massa e L é o calor latente. É o calor específico latente, né? É a constante que vai fazer a medir a quantidade de energia, ajudar no cálculo, certo? Bem, então qual dessas duas formas a gente vai usar? Essa. Então, 6 vezes 10 a quarta é igual a 0,2, né? Quanto que ele deu o calor? 4 vezes 10 a terceira, né? Calor sensível. A variação de temperatura é θ final menos θ inicial. E θ inicial, a gente sabe, é 20. Certo? Bem, simplifica aqui, vai ficar 1. Ou seja, θf menos 20 é igual a 60 sobre 0,8. 60 dividido por 0,8 vai dar 75. Portanto, a temperatura final é igual a 95 graus Celsius, ou seja, não ocorre vaporização. Então, isso nos dá a alternativa A, certo? Tranquilo? De boa até agora? 38. Renato para a 1,2 metros de distância de um espelho plano e vê a sua própria imagem. Nossa, cortei mal aqui, né? Bem, de qualquer forma. Renato para a 1,2 metros de distância de um espelho plano. Pause. Desenha. Ah, não quero saber. Desenha. Fica quieto. Ou seja, o objeto está a 1,2 metros. A imagem, 1,2 metros. E vê sua própria imagem, a imagem de um relógio pendurado na parede entre si, paralela à parede do qual se encontra o espelho. Sabendo que a distância entre as imagens vistas por Renato é de 4,6 centímetros, a distância entre as paredes é de... Ou seja, a distância entre a imagem do relógio e a imagem dele, né? É de 4,6. Como o espelho ele está colado na parede, a distância entre paredes é igual a 1,2 mais 4,6, que nos vai dar 5,8 metros. Isso nos dá a letra D como alternativa. Essa aqui, pô, tranquilo. Essa daí era pra ver se o candidato sabia onde estava a prova, né? Com todo respeito, claro. Questão 39. A imagiologia médica é uma área da medicina que faz uso de diversas tecnologias para criar imagens do interior do corpo, sem a necessidade de procedimentos invasivos. Ela auxilia no diagnóstico, no tratamento e no monitoramento de doenças. Dentre os exames realizados
Não, em imagiologia médica destacam-se tomografia computadorizada, TC, exame que utiliza raio-x em um computador, ultrassonografia, exame que utiliza ondas sonoras de alta frequência, ressonância magnética, exame que utiliza um intenso campo magnético e ondas de rádio. Dentre os exames citados, são empregados ondas eletromagnéticas em ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas não passam de meras ondas que não precisam de um meio para se propagar. Ou seja, não precisam de um meio para se propagar. A gente pode falar da luz, a gente pode falar das ondas de rádio, podemos falar do raio-x, do ultravioleta, do infravermelho, certo? E o que são as ondas que a gente pode chamar de mecânica? Bem, são as ondas que precisam de um meio para se propagar, como o som, certo? O som é uma onda mecânica. E o que gera até uma coisa engraçada, né? Porque o Big Bang é tradução livre, né? É tipo o grande bang, o grande estouro, né? Bang é uma onomatopeia para um tiro, né? Por exemplo, que é um estouro. Só que antes de ter o Big Bang não tinha nada, não tinha meio para se propagar. Ou seja, foi tipo o Big Bang foi em silêncio total, né? Engraçado, né, pensar nisso. Bem, então vamos ver. O TC, exame que utiliza raio-x. Pô, o raio-x é uma onda eletromagnética. Ah, eu cortei uma alternativa, gente. Agora que eu vi. TC, que era só TC, eu tô com a outra prova aqui. Ai, perdão, pessoal. De qualquer forma, não é a alternativa certa. Então, já descarta essa. Utiliza ondas sonoras. Pô, acabei de falar que onda sonora é uma onda mecânica. Então já descarta isso aqui, ó. RM, exame que utiliza intenso campo magnético e ondas de rádio. Bingo. Aqui. Pronto. Essa aqui de ondulatório tava de boa. Teórico. Lembrar. Essa aqui é a última questão, né? Para você. Gente, eu acho que se eu falar o jeito que eu resolvi quando eu vi essa questão, cara, vocês vão querer me bater, velho. Vocês vão querer me xingar. Mas eu vou falar, tá? Eu vou falar já no começo e já vão, tipo, desligando. Você vai ah, acabou. Bem, vamos ver, né? No circuito elétrico mostrado na figura, há 3 resistores únicos e 3 pares de contatos, X, Y e Z, inicialmente vazios, nos quais pretende-se ligar uma lâmpada em cada um. O gerador e os fios de ligação são ideais. Existem 3 lâmpadas, L1, L2, L3, de 10 watts cada uma, disponíveis para serem integradas a esse circuito. Essas lâmpadas estão indicadas a seguir, junto com seus respectivos valores nominais. Aí tá aí L1, L2, L3. Para que essas lâmpadas acendam e funcionem de acordo com seus valores nominais, deve-se conectar as lâmpadas L1, L2 e L3 respectivamente nos pares de contato. Bem, o que você vê na figura? Bem, eu vejo um circuito elétrico com três resistores, os terminais X, Y e Z e seus respectivos, junto com seus respectivos resistores, ou nenhum deles, estão associados em paralelo, né? O que indica estar associado em paralelo? Todos estão correndo por uma mesma DDP. Não é uma mesma corrente elétrica, mesma DDP. Mesma corrente elétrica é quando você está ligado em série. Ou seja,
esses dois resistores que eu assinalei estão ligados em série. Pensando que a lâmpada tem uma resistência interna, 90 e Y estão ligados em série. Mas Z, ó, Z não tá ligado em série com ninguém. Z está ligado em paralelo com esse aqui e esse aqui. Certo? Bem, então, vamos dar nome aos bois. Só que o que você nota? Tem uma lâmpada aqui, ó, que é 60 volts. Que lugar você pode colocar ela? Cara, se eu colocar na X, vamos pensar. Aqui começa com 0 e aqui vai com 60, né? Não, vai, inverte. Aqui, ó, 60 e aqui é 0. Um jeito de você entender, né, no começo, quando o professor explica, a DDP, ela é meio que gasta conforme o circuito vai avançando. Ou seja, eu gasto um aqui e eu gasto um aqui, antes de chegar no X, que é a lâmpada que eu deveria ligar. Você olha e você observa, pô, eu vou já gastar um valor aqui, eu vou gastar um valor aqui e um valor aqui. Não vai chegar com 60 aqui no X. A mesma coisa aqui no Y. Gastou aqui. Não vai chegar a 60 aqui no Y. Pô, mas no Z... Cara, vai chegar. Com certeza vai chegar. Então, L2 é Z. Qual que é a única alternativa que tem Z no L2? Ó, 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 ó. Letra B. Pô, marca aqui e vou pra próxima. Mais 5 minutos pra fazer a redação. Casa. Mentira. Mas como não são flores, nem todo mundo observou isso, né? Provavelmente. A gente vai fazer do jeito raiz. A gente vai fazer do jeito raiz, meu filho. Então, se já chegou na mente, já chegou e falou assim: pô, vamos. Aí você já começou a escrever um monte de fórmula na mesa. Falou: pô, aqui vou descobrir a resistência de cada lâmpada. E também tem o PUI, né? Pô, vou descobrir a corrente, vamos. Aí você já chegou, L1. R é igual a U ao quadrado sobre R. Ou U ao quadrado sobre P igual a... Você já viu? Já começou? Cara, vamos. Aí vai U ao quadrado, 30 ao quadrado, 900, P, 10. Resistência igual a 90 ohms. 90 ohms. De novo aqui. Potência, 10. U, 30. I é igual a 1/3. Pô. Toma, mata. Aí como você já olhou e falou assim, tá, o que eu faço agora com isso? Isso aí é a corrente que passa, mas e aí? Aí eu te dou uma sugestão, meu caro amigo. Bem, como eles estão em paralelo, todos estão sob a ação de uma mesma DDP, né? Ou seja, você pode fazer o URI, né? Com o pessoal gosta de apelidar, com a resistência equivalente direto. Entende o que eu tô falando? Então, U 60 é igual a R equivalente vezes 1/3, que é a corrente que passa. Por quê? Nota-se que se eu colocar aqui ou colocar aqui, eu já tô falando da corrente que tá aqui, né? Não tô falando da corrente total. Ou seja, eu já tô vendo qual que vai ser a resistência equivalente somando esse aqui, o de 90 ohms com o Y, ou o de 80 com o X. Então, resistência equivalente é igual a 180 ohms. Em que lugar tenho um valor de resistência que somado com 90 dá 180? No Y. Então L1 é Y. Pronto. L1 é Y. E o X, você pode fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer a mesma coisa, porque aí é só o trabalho gratuito, que não precisa. Então, é isso. Acabou.
Eu fico feliz que você tenha visto até aqui. Curte, compartilha, dá um like aí. E ficamos para a próxima, quando eu fizer a resolução de matemática. Até mais!